Olá, vamos iniciar nossa aula sobre as viewports e como gerenciar e seus controles de navegação. Bem, basicamente as viewports permitem a visualização de vários ângulos da nossa cena, como visão superior, visão de baixo, esquerda, direita, entre outros. Como padrão, ele vai apresentar 4 viewports, como nós estamos vendo aqui na tela, mas elas podem ser alteradas, como veremos no decorrer da nossa aula. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos importar o arquivo fbx aula visão geral da interface que você deve ter feito o download na sua pasta de sua preferência. Para importarmos o arquivo, vamos usar o menu de aplicação, que está no canto superior esquerdo do Max e tem o ícone dele. Clicamos aqui e aqui eu tenho a opção importar. Na pasta de sua preferência, selecionamos o arquivo. Vamos agora em abrir. Na janela de importação, vamos dar o OK. Como padrão, os objetos já vêm selecionados. Como podemos ver aqui, temos 48 objetos selecionados. Vamos utilizar a ferramenta de seleção para desmarcar os objetos, evitando assim mover, rotacionar ou qualquer outro acidente que possa ocorrer. Então utilizaremos esse comando de seleção. Clico em qualquer área da viewport que não seja em cima dos objetos para desselecionar os objetos. Ok, podemos ver aqui nenhum objeto selecionado na nossa barra de status. Maravilha! Podemos reparar que todas as viewports temos o botão chamado Menu de Etiquetas da Viewport, que é esse sinalzinho de mais, o segundo texto, que nesse caso dessa viewport é Perspectiva, e o terceiro, o menu, que é Realista. Como é o nome desses menus? Começaremos com o primeiro, que é o sinalzinho de mais, conhecido como Menu Geral. Ele fornece opções de configurações da viewports e ferramentas para navegar na viewport, entre outras opções. Então, se nós selecionarmos o sinalzinho de mais, que temos em qualquer viewport, ele vai abrir o menu com as opções. Como o primeiro que nós temos aqui, que é maximizar a viewport. Clicando aqui, vejam que ele vai fazer com que a viewport ocupe toda a tela. Se eu quiser que ele volte, vamos no sinalzinho de mais, restaurar a viewport e ele volta ao seu tamanho. Isso eu posso fazer para qualquer uma. Maximizar, ele aumentou. Repare que ao lado aparece o Alt W. Esse é o atalho para podermos maximizar a viewport. Então vamos usar o atalho Alt W. Muito bem. Mas como o 3ds Max sabe qual viewport ele vai maximizar, no nosso caso aqui, esse exemplo que estamos usando? Ele vai utilizar a viewport que estiver ativa. E a viewport que está ativa é a viewport que tem uma borda em destaque, que é o caso dessa viewport. Mas atenção! Somente uma viewport cada vez pode estar ativa, ok? Voltando para o nosso menu geral, temos mais algumas configurações. Viewport ativa, nós podemos determinar, em vez de utilizar o mouse, poderia determinar que a viewport ativa é a viewport 3, que será essa à esquerda. Agora eu quero que seja essa viewport. Então eu venho aqui no sinal de mais, viewport ativa, eu quero que seja a viewport 4, perspectiva. Então eu tenho a 1, a 2, a 3 e a 4. Além desses menus, nós temos mais abaixo a opção desativar viewport, que a gente pode manipular, movimentar a nossa viewport. Não é movimentar os objetos. Se nós marcarmos essa opção desativar viewport, qualquer alteração que eu fizer na outra viewport não vai atingir essa viewport. Mais abaixo temos a opção mostrar grade, que tem o atalho letra G de gato. Essa opção permite nós vermos a grade que está atrás. Essa está sem a grade. Eu quero mostrar novamente, venho aqui, mostrar grades. Quero tirar a grade dessa viewport. Posso usar o atalho G de gato. Não quero o grid aqui, porque nesse momento está atrapalhando. Aperto a letra G, OK. Mais abaixo temos opções de ViewCube e esse segundo menu, que servem para ferramentas de navegação dentro da viewport, OK? Que nós vamos ver na sequência do nosso curso. Mais abaixo temos opções de mostrar erros ou informações necessárias na viewport, como essa primeira aqui, que é a estatística. O que ele faz? Vejam que apareceu aqui, total, nós temos 1.964 polígonos e 5.936 vértices. Então, é uma maneira de saber quantos polígonos e vértices nós temos na viewport. Reparem que ele atingiu somente essa viewport, mas eu quero ver nessa viewport também. Então, venho no sinalzinho de mais, peço aqui essa opção, vejo que tem o atalho número 7. Agora ele começa a mostrar nessa viewport. Não quero que ele mostre nessa. Vou usar o atalho 7, ele vai desativar.
a mesma coisa aqui, ok? E isso eu posso aplicar a qualquer viewport, que é o nosso menu geral. Podemos criar visualizações ou configurar a viewport. Ao clicarmos em configurar viewports, ele vai abrir uma janela onde podemos botar configurações mais avançadas para a nossa viewport, ou como ela sempre vai se comportar. Vou dar cancela para não alterar nada. Muito bem, então a gente viu até aqui o primeiro menu, que é o menu geral. Vamos ver agora o segundo menu, que é um textinho que está entre colchetes. Nesse caso, frente, temos aqui o superior, aqui esquerda e aqui nós temos perspectiva. Reparem que ele troca para amarelo para destacar que eu posso selecionar esse menu. E ele vai abrir as opções de como eu posso visualizar a viewport. Pois o segundo menu, conhecido como menu de ponto de vista. Basicamente, podemos alterar o ponto de vista da nossa cena, como nós temos aqui. Podemos alterar por ortográfico, ver a visão superior, inferior. Vejo que a frente está com um sinalzinho, um Vzinho, para indicar que a opção atual dessa viewport ativa, que está em amarelo, está de frente, mas eu quero ver de trás, ou verso. Ok, estou vendo ela, visão verso. Vamos agora ver outra visão, para ver a visão inferior. Olha lá, estou vendo ele de baixo. Antes de clicar em visão frente, reparem do lado que tem algumas letras que representam os atalhos. Poderia digitar F para frente, B para visão inferior, T para superior, U ortográfica e P a perspectiva. Vamos ver o exemplo. Quero pegar a visão de cima. A visão de cima é a letra T. Olha lá, temos a visão de cima. Quero voltar para a visão da frente, letra F. Então, aqui eu tenho a visão frente. Com o tempo, você vai pegando os atalhos. Maravilha! Vamos ver o último menu, que é esse terceiro menu, que eu vou usar essa viewport, que ele marca aqui estrutura de arame. Todos eles têm esse terceiro menu, conhecido como menu de sombreamento. Ele permite escolher a forma como os objetos serão exibidos na viewport. Como estrutura de arame, nós estamos vendo aqui. Ou seja, ele vai mostrar só as arestas do nosso objeto. Depois temos a opção realista, sombreamento, entre outros. Eu gostaria de ver a opção realista. Ele vai mostrar para nós os polígonos, como o objeto é, e aqui do lado a sombra dos objetos. Utilizem a bolinha do mouse de girar para você aumentar e diminuir o zoom. Então, só estou girando a bolinha do mouse. Ele está aumentando e está lá a sombra, porque eu estou com a opção de realista. Muito bem, agora eu vou trocar para a segunda, que é só o sombreamento. Ele cria uma pequena sombra para dar um volume para os objetos. Repare que aqui em cima está um pouquinho mais claro e aqui do lado ficou um pouquinho mais escuro, que é o caso dessa nossa parede aqui, ok? Além dessas opções, podemos ter ainda face com aresta. Aqui em sombreamento e pedir para ele mostrar as faces, reparem que agora apareceu as linhas que vão formar o nosso objeto. Vejo aqui no caso da calçada que temos linhas, que são as arestas dos nossos polígonos. Então, vejo aqui em cima que eu tenho o sombreamento mais as faces com arestas. Ok. Também podemos usar somente faces. Ele vai ficar facetado, ou seja, ele vai mostrar as faces do objeto. Mais abaixo, linha oculta. Ele vai deixar os objetos um pouco mais escuros. Mais abaixo, nós temos aqui estrutura de arame, como a gente já conhece. Vejo que ele mostra só as linhas, arame, como o 3ds Max chama. Caixa delimitadora, ou seja, ele vai mostrar somente a área do objeto, como se o objeto estivesse dentro de uma caixa, como é o caso que nós estamos vendo aqui na tela. Isso também economiza memória, caso tenha uma cena muito complexa. Mais abaixo, vamos encontrar a opção argila. Na verdade, ele fica todo em vermelho com um pequeno sombreado. Estou girando a bolinha do mouse para aproximar. Está lá. Então, aqui a gente tem como exibir nesse menu, que é o menu de sombreamento, como ele vai mostrar os objetos na tela. Podemos mostrar estilizado, como se fosse com grafite, lápis de cor, tinta. Exibir selecionados com faces, fica sempre mostrando as faces. Sombrear as faces. Iluminação e sombra, como eles vão trabalhar com iluminação e sombra, que é a iluminação padrão, que é a iluminação da minha cena. Materiais, como é que ele vai mostrar os materiais do objeto. Como vai se comportar o fundo? Nesse caso, está com cor sólida. Eu quero gradiente, então ele vai ficar de gradiente. Você pode determinar como que eu quero que ele mostre para nós a viewport. Eu vou deixar o padrão cor sólida. E, por último, configurar a viewport, que a gente já tinha visto anteriormente. Ok.
Além do menu de etiqueta, eu só vou deixar aqui como padrão. Muito bem. Agora vamos ver que a gente pode alterar o formato e o tamanho das viewports. Bem na divisão da viewports tem uma linha que separa elas. Então, se eu encostar o mouse aqui, eu posso aumentar um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. A mesma coisa na horizontal e na vertical. Mais para a direita, quero dar destaque para essa viewport, quero dar destaque para outras viewports. Além de, se nós encontrarmos o mouse bem no meio, onde as 4 viewports se encontram, eu posso, então, alterar e posicionar como eu desejo. Caso eu queira que volte à posição inicial, eu clico com o botão da direita bem no centro do encontro das 4 viewports e eu tenho aqui, ó, redefinir layout. Daí ele volta ao padrão do 3ds Max. Na próxima aula, vamos estudar os controles de navegação, que são esses botões na parte inferior direita, e como utilizar essa barra guia de layout da viewport, ok? Então, até a próxima aula.